saudar o 1º de Maio, no ano em que as nossas vidas são tão diferentes e que se avizinham tantas mudanças no mundo laboral, como hoje aqui já foi dito por diversas vezes, é ainda mais fundamental saudar o 1º de Maio. Trazemos também uma moção que saúda o Dia Mundial de Luta contra a Homofobia e Transfobia, que se assinalou no passado domingo, dia 17 de maio, e trazemos esta moção também porque este grupo de pessoas, as pessoas LGBTI+, são comunidades particularmente estigmatizadas e particularmente discriminadas e, portanto, entendemos que também é importante saudar e, como já tínhamos feito no passado, era importante que o município de Odivelas hasteasse a bandeira LGBT neste dia 17, este ano não aconteceu, ao contrário do que já sucedeu noutros anos, e por isso também na própria moção recomendamos ao Executivo que volte a adotar esse comportamento a todos os dias 17 de maio, à semelhança do que já fez no passado. Temos ainda uma recomendação para o alargamento da tarifa social da água, que vai no sentido de reforçar permanentemente este direito à água e o acesso das pessoas mais carenciadas a um bem tão essencial como a água. Como se diz no próprio documento, existe um decreto-lei de 2017, o decreto-lei número 147, que regula a tarifa social da água a atribuir pelos municípios na sua esfera de competência territorial e, portanto, trazemos aqui esta recomendação que vai exatamente no sentido em que aponta todo esse decreto-lei para alargar os benefícios a diferentes grupos sociais, a beneficiários de subsídios de emprego, de RSI, de complemento solidário para idosos e todos os outros que estão discriminados na própria recomendação e, portanto, trazemos esta recomendação no sentido de alargar este direito e voltamos a sublinhar a pergunta que há pouco o meu camarada Rui Santos deixou sobre o atual número de beneficiários da tarifa social da água, que recordo hoje não é automática no estimar, é apresentada mediante requerimento. A propósito dos clientes, a propósito deste documento número 6, tenho duas pequenas alterações para propor ao nosso próprio documento. Na parte da fundamentação, no ponto 6, acrescentar no início do ponto 6, exceto no período da crise pandémica, e depois segue como está, só são elegíveis, segue tudo como está, exceto no período da crise pandémica. Ponto 6 da fundamentação. E depois, no final da mesma recomendação, já na parte da deliberação, na parte em que se endereça o documento, evidentemente está lá a endereçar à Câmara Municipal de Loures. No documento diz à Assembleia Municipal de Odivelas, nós não endereçamos documentos a nós próprios e, portanto, evidentemente deve ler-se Câmara Municipal de Loures e Assembleia Municipal de Loures. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Lúcia Lemos. Obrigada, Sr. Presidente. Queria ainda fazer umas perguntas à Câmara através de Vossa Excelência. Primeira, relativamente às feiras de Odivelas, se há as feiras de Odivelas, se há ou não alguma previsão, ou se já recomeçaram, e depois também perguntar, a passagem do estado de emergência para o estado de calamidade implicou, do ponto de vista dos serviços camarários, alguma alteração? Ou seja, mantemos em termos de atendimento público que existia ou apenas através de e-mails ou há alguma alteração no funcionamento dos serviços camarários e quais? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais inscrições para intervenção no PAOD. Deputado Nelson Silva, bancada do PAN. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além do documento da proposta de recomendação para a criação da figura de mediador municipal, trazemos aqui também outra proposta de recomendação que visa a recuperação da crise de uma forma inclusiva, rápida e justa. Elencamos aqui uma série de medidas que recomendamos à Câmara, desde na área do envelhecimento, na área da proteção individual relativamente à Covid-19, também para pessoas em situação de sem-abrigo ou em situação económica especialmente vulnerável, de forma a que consigamos garantir de que não existem pessoas de nenhuma faixa social, nem pequenas empresas do nosso concelho fiquem para trás
devido a esta crise. Nós sabemos perfeitamente que estamos agora a entrar numa crise económica mundial bastante grave, bastante séria, e só precavendo-nos ou adaptarmos as medidas agora conseguimos de alguma forma minimizar os impactos desta crise financeira no nosso concelho. Estas medidas são propostas que o PAN traz aqui hoje para deliberação e consideramos que são urgentes a sua implementação, consideramos que também é urgente a sua aplicação prática, não só a nível formal, mas também a nível operacional. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Deputado João Pela, bancada do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Colocando só aqui duas notas de ênfase sobre a questão da pandemia. Normalmente, nas pandemias e nos surtos, principalmente no que tem a ver com agentes infecciosos, quer de bactérias, quer de vírus, as proteções habituais, e sejam elas em tempo de guerra, como em tempo de paz, sejam elas naturais ou artificiais, provocadas pela mão humana, a resposta costuma ser sempre a mesma, ou seja, a proteção das vias respiratórias, coisa que aqui esta Câmara chumbou, e a higiene reforçada. Na higiene reforçada temos a higiene individual, temos a higiene coletiva. Ao que parece, é uma das grandes falhas, tem a ver com a higiene coletiva. Continuamos a assistir, espalhado pelo Conselho, caixotes mais do que superlotados, recolhas que são mal feitas. Qual é a resposta que o Executivo, e tendo em conta que é a presidência do Executivo, a presidência do CIMAR, dos serviços do CIMAR, que são responsáveis pela recolha de lixos, neste momento está com este Executivo, concretamente com o seu Presidente. O que é que está a ser feito para obviar, digamos, toda essa recolha? E não falo só, uma vez que há serviços já delegados, como o caso dos monos, e no caso da pandemia, portanto, houve um acréscimo forte, porque as pessoas estão em casa, têm mais tempo para, enfim, libertarem-se, verem-se livres de determinados móveis, enfim, determinadas arrumações, é perfeitamente normal, e confrontámos-nos com estados mais ou menos caóticos no domínio da recolha de lixos e exatamente de monos. O que é que de facto pretende fazer o Executivo para dar uma nova imagem e para reforçar as questões que se prendem com a própria epidemia e as necessidades de limpeza? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? A mesa, de momento, não registra. Se não registar, passaremos à votação nesta fase dos documentos que estão hoje presentes, foram entregues e admitidos para votação. Não, o Executivo normalmente responde depois. Aliás, o Executivo pode intervir a todo o tempo, mas a mesa não tem sinalização e, portanto, pode perfeitamente responder, pode perfeitamente tomar a palavra depois da votação dos documentos. Muito bem, portanto, entrar no período de votações, pedia que tomassem os vossos lugares e que pudéssemos fazer essa votação. Começamos pelo documento número 1, uma recomendação da bancada do PAN sobre a recuperação da crise, uma recuperação da crise provocada pela Covid-19, rápida, justa, verde, inclusiva, não deixar ninguém para trás. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi, portanto, aprovada esta recomendação com os votos contra do CDS, a abstenção do P... O CDS absteve-se, peço desculpa, erro de registro da mesa, a abstenção do CDS e do PS e os votos favoráveis das restantes bancadas. Declarações de voto. Deputada Lúcia Lemos. Sim. Peço desculpa, declaração de voto. Votei favoravelmente porque, ao sairmos desta pandemia, muito se espera dos serviços públicos.
ao sairmos desta pandemia, não só em Portugal, no mundo, mas também em Odivelas, como eu costumo dizer, que também está no país e no mundo, é necessário olhar para os que vão sair de modo diferente. Na verdade, o vírus pode atacar todos, a pandemia está para todos, mas não são afetados todos da mesma maneira. E dos serviços públicos espera-se respostas diferenciadas para aqueles que saem mais fragilizados da pandemia. E, portanto, a razão do meu voto favorável. Sr. Presidente, farei chegar então por e-mail o texto para constar em ata. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais deputado Luís Alves também, em nome do PS. Muito obrigado, boa tarde a todos. Durante o período da pandemia em que vivemos, a intervenção pública tem sido pedra-chave da contenção do vírus e da sua evolução. Aliada a uma vontade férrea das populações, que com um comportamento notável têm mantido a pandemia em números estáveis, permitindo inclusive que a primeira fase do desconfinamento seja já uma realidade. Desde o início da instauração do estado de emergência, que tanto a Câmara Municipal de Odivelas como o Chimar têm tomado um conjunto de iniciativas de que são exemplo, por parte do Chimar, medidas excepcionais de apoio às famílias e às empresas, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, a entrega de 2 refeições diárias com apoio de voluntários e da Associação Ilsong a pessoas em situações de sem-abrigo, a criação de um fundo de emergência social, a distribuição de equipamentos de proteção individual, EPIs, essencialmente junto de setores que de uma forma ou de outra estão na linha da frente do combate, da prevenção, da segurança e do suporte a todos os odivelenses, mas particularmente às camadas mais vulneráveis da população. Sendo os lares e as IPSS, no geral, uma das áreas de maior impacto da Covid-19, a resposta do município foi mais musculada e envolveu uma distribuição de equipamentos em larga escala de uma forma proativa e repetida bissemanalmente, nomeadamente com a distribuição de luvas, batas, álcool gel, máscaras, proteções, toucas, óculos de fita, óculos de hastes, fatos, em que destacamos as 30 mil luvas distribuídas aos lares e as 23 mil máscaras distribuídas também nas mesmas instituições. Os bombeiros também tiveram a sua contribuição com cerca de 8.500 EPIs. A PSP, apesar de tutelada pelo Ministério da Administração Interna, tem feito chegar pedidos que sempre foram atendidos pelo Gabinete da Proteção Civil, com cerca de 5.500 equipamentos de proteção individual. Os ACS de Louros e Odivelas, com cerca de 1.800 equipamentos de proteção individual, e o Banco Alimentar, com 400 luvas e 150 máscaras. Assim, a nossa abstenção nesta proposta, por considerarmos que a mesma vem ao encontro do que tem estado a ser feito e desenvolvido pelo município. Considerando que estas medidas profiláticas estarão em vigor até que uma vacina ou um tratamento eficaz seja disponibilizado pelas autoridades competentes, estamos perante um esforço enorme, quer económico, quer de meios postos ao serviço da população. Isto sem descurar as outras áreas de responsabilidade do município, que não podem ser abandonadas e que requerem a atenção e a realização dos programas económicos já delineados. A lista de medidas levadas a cabo pelo município são exaustivas e vão juntamente com a declaração de voto para arquivo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos, se não houver mais declarações de voto, passamos à votação do documento número 2. É também da bancada do PAN e recomenda a criação da figura do mediador municipal e uma campanha anti-discriminação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi, portanto, aprovado este documento com o voto contra da bancada do CDS, com a abstenção do Partido Socialista e com o voto favorável das restantes bancadas. Declarações de voto. Deputado Luís Santos, bancada do Bloco de Esquerda. O documento que acabamos de votar e de aprovar, felizmente, refere-se ao reforço dos apoios a uma comunidade particularmente estigmatizada e vítima de discriminação. A comunidade cigana é talvez das comunidades mais discriminadas no nosso país e por isso, como já é hábito, também o Bloco de Esquerda por diversas vezes trouxe a esta Assembleia documentos que criticavam atos de discriminação sobre a comunidade cigana e chamavam a atenção para alguns casos de discriminação dessa mesma comunidade ocorridos no Conselho, fora do Conselho. Por diversas vezes temos trazido aqui esse tipo de circunstâncias e, portanto, evidentemente, hoje, com a apresentação deste documento por parte do PAN,
Obviamente o Bloco de Esquerda só poderia acompanhar favoravelmente esta proposta, que estando implementada poderá reforçar um pouco mais o apoio a esta comunidade no nosso concelho e que bastante falta fará este e tantos outros apoios para esta comunidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Lúcia Lemos. Obrigada, Sr. Presidente. Eu votei favoravelmente esta recomendação apresentada pelo PAN, porque de facto é necessário dar um sinal contra a ciganofobia. Ou melhor, é mesmo necessário dar um sinal do ponto de vista institucional contra todas as formas de discriminação e de fobias, nomeadamente no que diz respeito a etnias e o que diz a determinadas comunidades. Votei favoravelmente, ainda que neste momento desconheça se Odivelas tem ou não esta figura do mediador. Se não tem, já vai tarde, porque esta é uma figura que devia estar implementada. Sabendo nós que existem comunidades ciganas no concelho e até em diferentes freguesias, eu espero que a Câmara possa vir, uma vez que não ouvimos ainda hoje a Câmara falar, possa vir dizer que já tem uma figura destas ou semelhante. Mas se não tem, tem aqui uma boa oportunidade para começar a implementar. De facto, a pandemia é também um veículo para a discriminação, porque a pandemia, como há pouco vimos no documento anterior, não vai afetar todos da mesma maneira e vai afetar certamente as comunidades que já eram objeto de discriminação de uma forma ainda mais discriminatória. E é, do ponto de vista institucional, criando os mecanismos possíveis, legais e, para além disso, aqueles que, do ponto de vista democrático, se considerem os mais adequados para evitar a discriminação em geral e esta em concreto. Razões para o meu voto favorável e farei chegar o texto da declaração de voto. Obrigada. Muito obrigado. Deputado Carlos Lopes, bancada do PS. A bancada do PS absteve-se neste momento não por não ter opinião sobre este assunto, mas porque há trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal. Naturalmente que esta matéria não é uma matéria simples nem leviana, e quando digo leviana, no sentido de ser imediato, rápido e termos logo os efeitos. Eu próprio, quando estava no SOS Racismo, ali nas Galinhas, e o Luís deve saber disso, o SOS Racismo tinha uma loja, um espaço cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, num bairro de ciganos. Esse bairro, a primeira reação que essa comunidade teve foi afastar, com a intenção da abordagem do SOS Racismo. Até ao momento em que a comunidade entendeu que tinha mais benefícios na relação com o SOS Racismo e criou-se uma relação mesmo com desconfiança. E essa eu acho que é o mote deste trabalho que a Câmara está a tentar desenvolver já há algum tempo e que não é fácil e é demorado, como nós sabemos. Naturalmente que a nossa abstenção é no sentido da importância e do mérito que tem este documento apresentado pelo PAN. Mas também sabemos que é um trabalho demorado, como o PAN deve compreender, é um trabalho de crescimento e de confiança. E de muita demora. É uma comunidade, como disse bem, desde 1500, que anda a ser fustigada, a ser difamada e defende-se, como todos nós o faríamos, na mesma situação em que estas pessoas portuguesas vivem. E a nossa abstenção é neste sentido, é que já há trabalho que está a ser feito, mas com todo o mérito do documento do PAN, abstevemos. E nós apresentaremos por escrito a educação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Carvalho, bancada do PSD, também para a declaração de voto. Obrigado, Sr. Presidente. O PSD votou a favor, para além dos argumentos que aqui já foram explanados por outras bancadas e com os quais concordamos, porque efetivamente, por um lado, nestes últimos tempos tem sido exacerbada a ligação da comunidade cigana a atividades ilegais, quando é completamente injusto e até irrealista, porque se formos a ver as estatísticas da criminalidade em Portugal, a comunidade cigana certamente estará abaixo do 1% ou do 0, não sei quanto por cento, e portanto tudo aquilo que se tem dito em que se impola alguma circunstância que envolva as comunidades ciganas, como eu disse, é injusto e é irrealista. E depois não nos podemos esquecer que esta pandemia também atingiu fortemente a atividade económica que tradicionalmente é exercida pela comunidade cigana, que são as feiras.
porque efetivamente algumas feiras já abriram, mas não na vertente do que a comunidade cigana mais explora, que é a venda de vestuário, que tem estado parada nas feiras e ninguém se tem preocupado com isso. Ainda hoje, antes de ir para aqui, vi num canal, digamos, os feirantes dos divertimentos e das barracas de venda de produtos alimentares queixarem-se, digamos, que estão completamente esquecidos, mas de facto a comunidade cigana ainda está mais esquecida neste campo, porque efetivamente os seus meios de subsistência, de milhares deles, são as feiras e as vendas, atividades perfeitamente legais. E nada disso tem sido trazido à colação. Por isso só poderíamos de facto votar a favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à votação do documento número 3, uma moção do Bloco de Esquerda de saudação ao 1º de Maio. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado por unanimidade. Declarações de voto. Deputada Lúcia Lemos. Obrigada, Sr. Presidente. Votei favoravelmente a saudação ao 1º de Maio e não podia fazer de outra maneira. Aliás, estou a aguardar ansiosamente que as forças políticas desta Assembleia agendem um ponto para se discutir ou para se saudar o 25 de Abril e o 1º de Maio por este órgão institucional. Proposta que já apresentei há um mês quase. E votei favoravelmente porque se há coisa que esta pandemia veio desregular são de facto as relações de trabalho. Se há coisa que este vírus veio trazer à tona é a vontade do sistema capitalista de ter os trabalhadores de forma precária, na sua mão, a trabalhar de forma desregulada, sem horários de trabalho e, se possível, em casa, poupando as empresas, as organizações, muito do que são os custos de funcionamento e os custos fixos. Se há coisa que esta pandemia veio trazer foi fragilizar os mais fracos nesta cadeia da produção desenfreada que o capitalismo faz, a força de trabalho e a força de trabalho dependente ou os independentes que são apenas de faz de conta independentes. Portanto, é vermos os números do desemprego no mundo e em Portugal a subirem, é vermos o layoff como é utilizado de forma errada pelas grandes empresas para tirarem proveito, colocando os trabalhadores a trabalhar ou de sobreaviso para serem chamados e a receber o apoio da Segurança Social, e esperemos que agora a Segurança Social e a ACT façam as devidas fiscalizações, é vermos os contratos que não foram renovados, é vermos as empresas que aproveitaram para, em período experimental, mandarem para casa trabalhadores de que necessitam. E, portanto, se todos os anos saudar o 1º de Maio se impõe, e felizmente a RTP este ano mostrou as imagens do 1º de Maio a seguir ao 25 de Abril, onde os princípios da defesa dos trabalhadores estavam assim genuinamente e com todos a aplaudirem, a serem defendidos, se todos os anos é necessário, pois agora, este ano e daqui para a frente, muito mais. Razões mais do que suficientes para votar favoravelmente a moção sobre a saudação do 1º de Maio apresentada pelo Bloco de Esquerda. Vivam os trabalhadores e o 1º de Maio em Portugal e no mundo. Muito obrigado, Sra. Deputada. A bancada do PS tem também uma declaração de voto. Só uma nota, nós enviaremos depois o documento por escrito, mas nunca deixaríamos de saudar o 1º de Maio, apesar daquilo que vou dizer. No 1º de Maio, eu não recordo se foi 30 de Abril ou 1º de Maio, deu um documentário na RTP sobre precisamente o 25 de Abril e 1º de Maio. Um documentário fantástico sobre o que era aquela gente a comemorar o 1º de Maio, mas passado 45 anos o mundo mudou e nós mudámos muito. As relações laborais mudaram muito. O sindicalismo não mudou tanto assim. E há aqui uma reflexão que se deve fazer, que é o sindicalismo, como é que responde hoje às questões laborais que nós temos hoje, de uma globalização, e o vírus não escolhe ideologia, apanha todos, do mais rico ao mais pobre. Se calhar o mais pobre está mais vulnerável pelas condições de vida que tem, mas apanha todos, não só uns, exclusivamente uns. Eu acho é que nós temos que perceber que as relações laborais hoje são mais complexas que eram há 50 anos atrás, porque éramos mais pobres, havia mais submissão. Hoje as pessoas têm noção dos seus direitos e muitas delas não acreditam no sindicalismo.
E o sindicalismo tem que também mudar, modernizar-se, pensar de forma diferente para fazer frente ao tal capitalismo que toda a gente fala e que pouco apresenta soluções para ele. Muitos de nós também não concordamos com o capitalismo que está, mas temos de ter a noção que é preciso reflexão e preciso operação para fazer frente a estas questões laborais. Não deixamos de comemorar o 1º de Maio. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais, não há nenhum pedido de declaração de voto. Não, muito bem. Documento número 4, que é o que votaremos de seguida, é uma moção do Bloco de Esquerda de saudação ao Dia Mundial de Luta contra a Homofobia e a Transfobia. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi, portanto, aprovado por maioria, com o voto contra do CDS-PP e a abstenção do Partido Social Democrata. Declarações de voto. Deputada Lúcia Lemos. Obrigada, Sr. Presidente. Votei favoravelmente esta saudação ao Dia Mundial da Luta contra a Homofobia e a Transfobia e também saúdo o Bloco de Esquerda, porque todos os anos traz esta moção e, tal e qual como o 1º de Maio, que é uma forma de lutar contra a discriminação em função do trabalho, também aqui é necessário lembrar que há muitas pessoas no mundo e em Portugal que são discriminadas pela sua orientação sexual, por aquilo que é do mais íntimo da sua vida. E quem somos nós, os que nos achamos de uma maioria, quem somos nós para discriminarmos os outros? E, portanto, o dia 17 de maio, Dia Mundial da Luta contra a Homofobia e a Transfobia, é, infelizmente, um dia que ainda é necessário assinalar. Eu gostaria muito de viver num mundo em que os dias fossem todos de saudação a tudo o que é bom e contra tudo o que é mau. Infelizmente, ainda precisamos ter dias para assinalar coisas que a sociedade humana já não devia ter. E, portanto, o meu voto favorável este ano, como em todos os anos, quando se faz a saudação do Dia Mundial de Luta contra a Homofobia e a Transfobia. A liberdade e, sobretudo, a liberdade íntima e sexual deve ser reconhecida a todos os seres humanos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho a indicação que o Partido Socialista entregará uma declaração de voto por escrito. Deputado João Pela, bancada do CDS. Peço desculpa, foi erro da mesa. Bancada do PSD, deputado João Carvalho. Obrigado, Sr. Presidente. Pois o problema é isto dos dias. O PSD não tem qualquer espécie de fobia em relação às pessoas em função da sua orientação sexual e à igualdade de direitos que todos devem ter. Mas esta questão de hastear a bandeira da LGBTI na Câmara parece-nos manifestamente exagerada e discordamos absolutamente com isso. Todos os dias são dias mundiais de qualquer coisa importante. E, portanto, a Câmara Municipal teria que ter 365 bandeiras para hastear uma em cada dia. E, por isso, acho que não se deve subestimar a questão da fobia em relação à homossexualidade, mas também não se deve sobreestimar. E, portanto, não concordamos, com esta subestimação de um dia em relação aos outros dias, nomeadamente com esta questão do hastear da bandeira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Nelson Silva, bancada do PAN. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, nós mais uma vez votamos a favor deste voto, como sempre que qualquer bancada assim o traga. O PAN percebe completamente o simbolismo deste dia, o simbolismo de solidariedade para com uma luta que já dura há demasiadas décadas, que parece não ter fim contra um direito básico do ser humano. Como sempre, qualquer tipo de discriminação é objeto de repúdio por parte do PAN, é assim que nós preferimos estar, não temos o mínimo receio de hastear bandeiras se a luta assim o exigir e por isso, obviamente, votamos a favor deste documento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à votação do documento número 5, que se trata de uma recomendação do Bloco de Esquerda sobre alargamento de tarifa social da água. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi, portanto, o voto rejeitado, com os votos contra do PS e a abstenção do PSD, votos favoráveis das restantes bancadas. Declarações de voto. Deputado Luís Santos. O Bloco de Esquerda trouxe uma vez mais esta recomendação a esta Assembleia, porque, como foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal na Assembleia Municipal do dia 28 de Abril, a tarifa social é a forma mais justa, económica e ambientalmente para garantir o acesso à água àqueles e àquelas pessoas que têm mais dificuldades e são mais carenciadas do ponto de vista económico, sem colocar em causa a sustentabilidade dos serviços e sem colocar em causa o meio ambiente, atendendo à escassez do recurso natural que é a água. Por isso nós trouxemos aqui esta proposta que vai de encontro àquilo que foi a lei aprovada na Assembleia, um decreto-lei aprovado em 2017, que introduz as condições para a aprovação da tarifa social da água, a tarifa automática, e automatizar essa tarifa à semelhança daquilo que acontece, por exemplo, com o caso da eletricidade e do gás, neste caso com as tarifas sociais de energia. E, portanto, nós continuaremos a bater-nos, enquanto o Partido Socialista não automatizar esta tarifa, ao contrário do que acontece em muitos outros municípios, continuaremos a bater-nos por esta automatização em nome de todas e de todos aqueles que menos têm e que precisam, e que são os que muito precisam para que lhes seja garantido o acesso a um direito humano que é a água. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Rui Teixeira, bancada do PSD. Sr. Presidente, o PSD votou contra por três questões. Uma delas prende-se com a financeira. Não sabemos o verdadeiro impacto financeiro na empresa que esta medida possa vir a tomar. E, portanto, não compreendemos aqui algumas votações hoje não serem solidárias neste sentido. Por outro lado, existe já, desde o dia 20, uma alteração pelo CIMAR, num comunicado do dia 20 de maio, em que há uma redução da tarifa de cerca de 30% para pessoas que tenham perdido o rendimento igual ou superior a 30% do seu vencimento. Por outro lado, também não passamos, nem devemos passar cheques em branco, no sentido de isto ser automático. Isto tem que haver regras e as regras devem ser para todos. E principalmente aqueles que podem pagar, devem pagar, manter a tarifa normal. E aqueles que realmente precisam, devem efetivamente comprovar que necessitam e que precisam para serem financiados e serem apoiados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado António Ramos, bancada do PS. O CIMAR lançaram a 20 de maio um conjunto de novas medidas de apoio às famílias e às empresas, com vista a minorar os impactos económicos e financeiros da contração da atividade económica decorrente da pandemia do Covid-19. Foram efetuadas alterações às condições de acesso ao tarifário social, permitindo que as famílias que se encontrem atualmente com dificuldades financeiras acrescidas, motivadas por comprovada perda de rendimentos, possam beneficiar deste tarifário por um período máximo de 6 meses, a iniciar no mês de maio. Deste modo, os agregados familiares que sofreram uma quebra de rendimento igual ou superior a 30% podem beneficiar da isenção de tarifas fixas e do aumento para 15 metros cúbicos da quantidade de água disponível no primeiro escalão de consumo. No que diz respeito às empresas, e por forma a apoiar o regresso gradual à atividade, será aplicada automaticamente uma redução de 50% no valor referente ao primeiro escalão de consumo de água durante 3 meses, a iniciar no mês de maio. Veja-se que as medidas do CIMAR são mais abrangentes que as contempladas neste documento. Contemplam também as empresas de que o BE parece não gostar. Votamos contra, porque, em nossa opinião, nada justifica o presente documento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Lúcia Lemos, está também inscrita para uma declaração de voto. Por acaso não estou, Sr. Presidente, deve ter sido lapso, peço desculpa, mas não. Foi lapso da mesa. Deputado Nelson Silva, do PAN, espero que não seja um novo lapso da mesa, também se for não é especialmente grave, mas penso que está inscrito. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, estou inscrito. Obviamente que concordamos com na íntegra com o documento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Nós já apresentámos nas últimas sessões de abril, no dia 28 de abril, uma proposta semelhante e obviamente que o alargamento da tarifa social da água serve como impulsionador da economia local e também age como uma rede de apoio e de proteção às famílias que, entretanto, ficaram em situação de vulnerabilidade económica. Por isso mesmo e por acreditarmos que qualquer alargamento desta tarifa social dentro destas circunstâncias excepcionais deve existir, votamos a favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais pedidos de declaração de voto, pelo que passamos de imediato à votação do documento número 6, documento esse da lavra do CDS, uma recomendação no sentido de haver um louvor aos funcionários da Câmara Municipal de Odivelas em trabalho no estado de emergência ao Covid-19. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi, portanto, aprovado o documento com a abstenção do Bloco de Esquerda e da deputada não inscrita Lúcia Lemos e o voto favorável das restantes bancadas. Declarações de voto. Deputada Lúcia Lemos. Agora sim, Sr. Presidente. Muito obrigada. Eu abstive-me, aliás, no PAOD já me pronunciei sobre este documento, não porque tenha, obviamente, nada contra louvar individualmente cada funcionário que tenha trabalhado neste momento difícil, mas que me parece que o documento deveria ir mais além. E da maneira como está apresentado, pode até levar a interpretações erradas, porque se fala em trabalho efetivo. Ora, presencial. Isto quer dizer que, ao contrário, se podia considerar que o trabalho à distância não é trabalho efetivo. E isto não pode entrar no discurso. De modo nenhum pode entrar no discurso oficial de que quem está a trabalhar à distância não presta trabalho efetivo. Aliás, já hoje aqui se falou sobre a questão do pagamento dos subsídios de refeição a quem está em teletrabalho. E é uma discussão interessante para acompanhar. E, portanto, é trabalho prestado, seja presencial, seja à distância. Por isso, acho que devia ser alargado a todos os trabalhadores camarários. Depois, eu não duvido que os trabalhadores camarários que tiveram que se apresentar no local de trabalho, que a Câmara Municipal de Odivelas tenha assegurado as devidas condições de higiene e segurança. Portanto, a Câmara certamente o fez. A louvar-se trabalhadores, tem que se incluir todos. É claro que quem sai de casa e tem que estar num local de trabalho pode ter um risco acrescido, mas isso é se a entidade empregadora, neste caso a Câmara, não assegurar as condições de higiene e segurança no trabalho, que eu dou o meu voto de confiança e acredito que sim. Depois, há aqui um outro aspecto. Se queremos saudar trabalhadores que trabalham no nosso município, os da Câmara, devemos também acrescentar a este documento os do CIMAR, porque nós temos trabalhadores, esses em risco, a recolher os resíduos urbanos no nosso concelho e deviam cá estar também para serem louvados por esta Assembleia Municipal. E, portanto, não quero que os trabalhadores da Câmara achem que a minha abstenção tem alguma coisa a ver com Peço silêncio, por favor. com desprimor em relação ao seu trabalho. De modo nenhum. Tem apenas e só a ver com o facto deste documento pecar por defeito, ser curto. E gostaria de saudar todos os trabalhadores, os que em teletrabalho, os que recolhem os resíduos, os que prestaram trabalho no seu local de trabalho durante este momento excepcional e que tiveram certamente que também ser trabalhadores excepcionais. Razões para a minha abstenção. Muito obrigado, senhores deputados. Senhora deputada, agradecia
aos deputados que estão à distância para manterem os microfones desligados. Tive a indicação de que haveria algum que não estava, pelo menos há pouco, desligado. E pedia também que na sala houvesse um especial cuidado com a questão do ruído, ou neste caso do silêncio, uma vez que, estando em causa também deputados que estão à distância, o ruído na sala prejudica bastante a capacidade de seguir a reunião para aqueles que não estão presencialmente. Declaração de voto também para o deputado Luís Santos, do Bloco de Esquerda. Evidentemente, o Bloco de Esquerda saúda e saudará sempre todos os trabalhadores da autarquia, dos serviços municipalizados, neste caso intermunicipalizados, que prestam serviço no nosso concelho. Portanto, isso nunca esteve nem está em causa. Neste documento, nós tínhamos como posição inicial votar favoravelmente. Com a alteração proposta pelo proponente, passo o pleonasmo, que acrescentou ao trabalho efetivo o trabalho presencial, evidentemente nós não podemos acompanhar favoravelmente este conteúdo de texto, uma vez que os trabalhadores e trabalhadoras que foram colocados em teletrabalho, como por diversas vezes já disse até o próprio Governo e a Autoridade para as Condições de Trabalho, são profissionais que não perdem quaisquer tipo de direitos e mantêm todos os deveres também perante a entidade patronal e, portanto, evidentemente, numa saudação, num voto de louvor a atribuir pelo município aos seus trabalhadores e trabalhadoras, não faz qualquer sentido distinguir quem está presencialmente no seu local de trabalho ou quem está a garantir o seu trabalho a partir de suas casas, sabe-se muitas vezes em condições até mais complicadas de gerir, como até nós próprios podemos testemunhar por alguns deputados que já têm intervido nestas sessões a partir de casa e, portanto, é evidente que saudamos todos os trabalhadores e, portanto, todos os trabalhadores que neste período particularmente complicado continuam ao serviço, continuam a garantir os serviços públicos que a Câmara Municipal fornece a todos os seus cidadãos e, portanto, saudamos todos. Não podemos acompanhar favoravelmente este voto, atendendo à alteração que foi proposta e, por isso, daí a nossa abstenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrição do PS, Deputado Carlos Barreto. Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta recomendação do CDS, referente ao louvor aos funcionários da Câmara Municipal de Odivelas, que estiveram em trabalho presencial, nós, nesta pandemia, é referir que, na bancada do PS, achamos que todos os funcionários desta Câmara merecem este louvor, pois todos os que estiveram em teletrabalho não deixaram de trabalhar conforme as diretrizes recebidas pelo Executivo e chefias. Daí acharmos também que todos merecem este louvor, desde o Presidente, vereadores, diretores, funcionários da Câmara Municipal, como funcionários do CIMAR, das juntas de freguesia, bombeiros e polícias, pelo trabalho e dedicação dada em tempos de pandemia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Carvalho, bancada do PSD, para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que o PSD votou a favor porque olhou fundamentalmente para a recomendação como um todo e não individualizando os termos da sua redação. De facto, aquilo que certamente a Câmara Municipal de Odivelas vai fazer será, de facto, um louvor a todos os trabalhadores, não só da Câmara, como também do CIMAR, como aqui já foi referido. Certamente isso não falhará em relação à Câmara Municipal de Odivelas. A questão do conteúdo, pois, é secundária, interessa a generalidade, são todos os trabalhadores, e isto ser presencial ou não ser presencial é secundário, porque hoje em dia, com este tempo todo, houve rotação e houve trabalhadores que tiveram presencialmente e depois foram para casa, e os que trabalham em casa vieram trabalhar presencialmente, portanto isto abrange todos de qualquer maneira. E depois, é evidente, as pessoas que se deslocam têm um risco maior, ainda agora temos a ver nessas plataformas logísticas da Azambuja, que as contaminações são nos transportes públicos e, portanto, isto de se deslocar para o trabalho envolve um risco maior, não há dúvida nenhuma, mas esse risco é corrido por todos e, por isso, do nosso sentido de voto a favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais intenções de declaração de voto. Passamos à votação no final do período de votações. Documento número 7 e o último documento da votação hoje, uma recomendação do CDS-PP pela valorização do espaço público do Concelho. Quem vota a favor?
Quem se abstém? Quem vota contra? Foi, portanto, aprovada esta recomendação com a abstenção do PAN e os votos favoráveis das restantes bancadas. Declarações de voto. Deputado Nelson Silva, bancada do PAN. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PAN absteve-se na votação deste documento, não por discordarmos da valorização e da limpeza do espaço público, muito pelo contrário, mas porque no documento trata a arte urbana de uma forma depreciativa e quase compara com vandalismo. A arte urbana, a arte gráfica, a arte grafite não desvaloriza o espaço público, muito pelo contrário. É uma forma de expressão que é válida, não é vandalismo, e não estou a falar, obviamente, de tags nem atos que são claramente de vandalismo, e por isso não podemos votar a favor neste documento. Numa altura em que, como todos sabemos, o setor e a classe artística e cultural do nosso país está com graves dificuldades e, mais uma vez, temem em ser ignorados, tal como foi na última crise financeira deste país, de forma alguma o PAN pode compactuar com a aproximação de vandalismo à arte urbana. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não detecta mais pedidos de declaração de voto. Encerramos, por isso, o período de votações. Temos um pedido de ponto de ordem por parte da bancada do PSD. Presidente, não é exatamente um ponto de ordem. Eu queria saber qual é o sentido de voto do Partido Socialista aqui no documento 6, porque depois da declaração de voto fiquei um bocado na dúvida sobre qual teria sido o sentido de voto do Partido Socialista. O sentido de voto foi aquele que foi anunciado, foi um voto favorável. Muito bem, retomamos o PAO. A mesa sinaliza, o Executivo Camarário sinaliza que deseja intervir. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra. A mesa sinalizou um conjunto amplo de questões. A Câmara, de qualquer modo, tem o seu tempo, mas tem para cima de uma dezena de questões, pelo menos, que eu tenha sinalizado. Muito obrigado. Muito obrigado. Cumprimento assim, Sr. Presidente, Sr. Mesa, senhores eleitos, presenciais e através de teleconferência, bem como o meu colega vereador, vereadores também em teleconferência e funcionários do município, tentando responder às questões. Desde já pedi também autorização ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal para, no fim desta minha tentativa de responder às questões levantadas, poder também passar a palavra ao Sr. Vereador João António e à Sra. Vereadora da Educação, Vereadora Susana Santos. A questão inicial levantada aqui pelo Sr. eleito Luís Santos e também mais tarde depois pela Sra. Eleita Sandra Pereira, dar nota de que a questão das horas extraordinárias foi já respondida por escrito ao Sr. eleito Luís Santos e que a Sra. Deputada Sandra Pereira questionava. Perdão? Subsídio de alimentação do teletrabalho. Peço desculpa. Obrigado, Sr. Deputado. Desculpe. O subsídio de alimentação, dizia eu, foi pago a todos os funcionários desta casa que estiveram em teletrabalho. Admitimos, no entanto, que possa ter havido, pela complexidade do momento vivido, possa ter existido alguns lapsos no processamento de algumas dessas situações, que, quando devidamente reportados, foram imediatamente corrigidos no processamento do mês de maio. É o que temos a dizer em relação, depois a bateria de perguntas levantadas pelo Sr. eleito João Carvalho. Dar nota de que, no que toca às empresas que suspenderam a atividade, bem como informação dos funcionários em layoff dentro do nosso Conselho, dar nota de que estamos a acompanhar essa informação, sendo que os números são os números oficiais e que, de uma forma, como compreenderão, ainda é prematuro ter os números oficiais todos. Temos apenas o divulgado
para estes efeitos ao nível da Segurança Social. Estamos, no entanto, a acompanhar, dar nota de que ainda neste campo os apoios da Divisão de Atividades Económicas têm sido ao nível de apoio e esclarecimento às empresas. São vários os programas nacionais de apoio e que estão a ser acompanhados pelos nossos técnicos e dirigidos e informados ao tecido empresarial local. Estão também, ao nível da derrama, a ser preparado um conjunto de apoios por esta divisão. Perguntava também o Sr. eleito o ponto de situação da testagem. Dar-lhe nota de que a testagem em lares está já concluída. Apenas em 2 instituições do Conselho, não necessariamente lares, mas de apoio, temos a APCL em falta, que será na próxima terça-feira, e os resultados da SEDEMA estão ainda em falta, mas os testes já foram realizados. Dar também nota que da totalidade dos profissionais dos lares, tivemos 0. Perdão, parecia muito a diferença, peço desculpa. Não tivemos nenhum caso positivo a registrar nos funcionários dos lares registrados na Segurança Social. Falta ainda os lares ilegais e que já estão a ser inventariados também em parceria com o ACES e com a Segurança Social, mas dos legais, dados esta nota, que acho importante, 0 registro de casos positivos. Também no apoio domiciliário foi registrado o mesmo número. Também nas creches, e era condição sine qua non as creches poderem abrir no dia 18 de maio com os testes feitos e com os resultados negativos. Dar nota de que apenas 2 profissionais da totalidade dos profissionais da totalidade das creches do Conselho foram dados como positivos, o que não impossibilitou a abertura dessas 2 instituições. Os funcionários foram substituídos antes da abertura do dia 18. A questão do Banco Alimentar, de apoio às famílias, violência doméstica, números, Centro de Acolhimento, CPCJ, a Sra. Vereadora Susana Santos será da palavra com a autorização da mesa de seguida. Referi ainda ao Sr. eleito João Carvalho a questão da fiscalização dos transportes públicos. Dar-lhe esta nota de que a fiscalização cabe às autoridades, no caso do nosso município, cabe à PSP. Apoios aos clubes e associações, também levantava esta questão o Sr. eleito. Dar nota de que a Divisão de Desenvolvimento Desportivo e a Divisão de Cultura e Turismo estão ambas a preparar um conjunto de apoio suplementar extraordinário aos clubes e associações do Conselho, tendo em conta as despesas fixas que têm, nomeadamente ao nível das sedes. Está neste momento a ser feito um questionário respondido por todos os clubes. Construção, falava o Sr. eleito também, o Sr. eleito João Carvalho, em relação à fiscalização de obras e fiscalização da Divisão de Fiscalização Municipal e como é que estava a atuar durante este tempo de pandemia. Dar nota ao Sr. eleito que a fiscalização foi definido, a fiscalização além de outras unidades orgânicas desta Câmara Municipal, foram definidas as unidades orgânicas imprescindíveis e essas nunca pararam. Reduziram a sua frequência em 50-50, mas esta é uma delas. A fiscalização não parou a sua atuação e, portanto, estamos em crer que não se verifica ilegalidades decorrentes de uma ausência de fiscalização municipal. Também referiu a biblioteca, em que moldes é que está a ser feito o empréstimo. Eu não percebi se a pergunta era em que molde está a ser feito o empréstimo domiciliário ou se só está a ser feito o empréstimo domiciliário. Livros online é empréstimo domiciliário, exatamente. Obrigado, Sr. eleito. O que está a ser feito é o empréstimo domiciliário com reserva online e levantamento presencial na biblioteca e nos 2 polos, com recurso posterior à higienização dos livros, bem como quarentena após devolução. No entanto, dar-lhe nota de que
segundo o despacho do Governo, é permitido abrir a biblioteca a partir do dia 18. Perdão. E vamos abrir a biblioteca municipal, ainda que com lotação reduzida e recorrendo naturalmente aos EPIs dos funcionários da biblioteca. E, portanto, muito em breve abriremos todas as valências, exceto a sala infantil, que não permite uma redução da lotação, mas todas as outras valências do espaço serão reabertas já no início da próxima semana. Falava também o Sr. Eleito relativamente ao CIMAR, situações de corte ou rupturas de água, foram situações pontuais, decorrentes, como sabemos, do envelhecimento de alguma parte da rede que ainda não foi renovada, bem como de obras que se verificaram nas vias, nas ruas, em Odivelas, mas que estão a ser, na medida do possível, regularizadas. O Sr. Eleito João Pela questionava acerca de como está a ser preparada a segunda vaga. Passarei a palavra depois ao Sr. Vereador. Também aqui, em relação às empresas que não fecharam, a resposta que já tinha dado ao Sr. Eleito João Carvalho. Em relação aos outros apoios, a Sra. Vereadora Susana Santos irá, no uso da palavra, esclarecer. A Sra. Eleita Lúcia Lemos falava das feiras de Odivelas, o ponto de situação das mesmas, dar nota de que ainda ontem, no briefing da Proteção Civil, com a presença do Sr. Delegado de Saúde, responsável da Saúde Pública, Dr. José Calado, esta situação foi abordada, isto porque, pese embora a recomendação geral da DGS seja do ainda não abertura das mesmas, estamos a assistir noutros municípios em que foi entendimento do Delegado de Saúde, e é preciso entender que o Delegado de Saúde, ou responsável da Saúde Pública, é de cada um dos ACES e tem essa independência consoante os casos e o que entenda. Sabemos que a Feira da Malveira e a Feira de Cascais foram já retomadas, no entanto o Sr. Delegado de Saúde, Dr. José Calado, deu parecer contrário. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas está também a acompanhar este assunto. E, pelo menos, por agora, será esse o entendimento. No entanto, o Sr. Presidente da Junta convidou o Sr. Delegado de Saúde para se deslocar aos dois espaços desta freguesia para, in loco, poderem avaliar melhor as condições para a reabertura das mesmas. A Sra. Eleita Lúcia Lemos falava ainda deste apoio extraordinário da Associação Nacional de Municípios, 30 milhões destinados à cultura. Perguntava-se a Câmara Municipal já se candidatou. Não, estamos a acompanhar. E questionava também o ponto de situação da Malaposta, dar nota que a Malaposta encerrou com o confinamento imposto, já irá reabrir no início do mês de junho. Foi também trazido a reunião de Câmara, a deliberação do Executivo Municipal, a troca possível, que foi aliás aprovada, de substituição do mês de férias de agosto pelo mês de maio, sendo que no mês de maio esteve encerrada não devido ao confinamento, mas com esta aprovação de trocar um mês de férias, e em junho irá reabrir dentro das limitações e redução de espaço impostas. No entanto, está também a ser avaliado e também referir aqui um contributo muito positivo do Sr. Vereador Rui Francisco na última reunião de Câmara, aliás na penúltima, na tentativa de tentar trazer a cultura para a rua, na impossibilidade de a poder fazer dentro do espaço do Centro Cultural Malaposta, devido exatamente às limitações da lotação dos espaços e numa altura em que também, como dizia o Sr. Eleito Nelson Silva na votação do último ponto, em que os agentes culturais e os artistas estão a passar também as dificuldades que conhecemos, assim como a necessidade da população em geral poder aceder à cultura noutros moldes, e sabemos adaptar-nos também aos novos tempos, e tentar que desta forma a programação do Centro Cultural Malaposta possa sair das quatro paredes daquele espaço. Questionava também a Sra. Eleita, reuniões públicas de Câmara, dá-lhe nota de que em junho vamos retomar a normalidade,
das reuniões presenciais, sendo que, como bem referiu, são todas públicas no caso da Câmara Municipal de Odivelas. Não temos a transmissão no YouTube como esta Assembleia Municipal, também essa nota, foi uma questão que também levantou. O regresso à escola, a senhora vereadora Susana Santos informará. A taxa de ocupação das creches também. Dar nota de que a rodoviária, esta situação também foi levantada pelo Sr. eleito Joaquim Campos, com licença. Dar nota de que a rodoviária segundo a informação da própria, a rodoviária já regressou à normalidade. A Câmara Municipal fiscalizou de perto que dentro do que foi o layoff da empresa e na redução de algumas das carreiras, a carreira voltas não fosse uma das afetadas, e houve de facto essa preocupação da nossa parte. O senhor eleito Rui Santos, através desta participação por teleconferência, solicitou ainda o número total dos beneficiários da tarifa social da água. Permitam-me apenas, porque não tomei a nota, mas tenho aqui. No Concelho de Odivelas, essa tarifa abrange 829 municípios. Também dar nota de que, apesar da redução de algumas das carreiras, dos circuitos do CIMAR, o serviço está a ser assegurado aos sábados, domingos e feriados. Está a haver uma preocupação para tentar, isto porque o Sr. eleito João Pela levantou também esta questão dos monos e do aumento da produção de resíduos. Esta situação, quer ao nível das juntas de freguesia, através do protocolo que tem conhecimento, bem como das carreiras do CIMAR, está a ser tido uma especial preocupação. Houve uma maior, e está verificado e comprovado, durante estes tempos de isolamento, houve um aumento de produção de lixo, bem como da deposição de monos, está também a ser acompanhada. Eu penso que tem tudo. Com a vossa licença, passaria a palavra ao Sr. Vereador João António e depois à Sra. Vereadora Susana Santos, através de teleconferência. Sr. Presidente, Senhora Presidente em exercício, excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores eleitos, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores vereadores. Duas questões que foram colocadas, para as quais eu tenho em minha posse os dados para poder responder. A questão do eleito João Pela em relação aos meios que a Câmara Municipal teria à sua disposição caso existisse uma segunda vaga de Covid-19, que não está neste momento descartada nem pelas autoridades internacionais de saúde, nem pelas autoridades nacionais e locais de saúde. A Câmara Municipal de Odivelas, assim como todas as outras entidades, quer do Conselho, quer ao nível nacional, obtiveram uma experiência riquíssima com esta pandemia, porque foi uma experiência nova para toda a gente. Nunca nos tinha acontecido, pelo menos ninguém dos presentes se lembram de ter vivido tal situação, pelo que deu, em primeiro lugar, para conseguir detectar várias medidas que podiam ser tomadas e várias coisas que podiam ser feitas para minimizar os efeitos da pandemia na população, nomeadamente no que diz respeito aos planos de contingência. Planos de contingência para a pandemia, a Câmara Municipal de Odivelas tinha vários planos de contingência já elaborados, para vagas de frio, para ondas de calor, planos de intervenção prévia em várias outras situações, mas pela primeira vez teve que criar um plano de contingência para uma epidemia, neste caso para a epidemia do Covid-19. Assim como todas as outras entidades que prestam serviço público na área do nosso Conselho, também o adotaram, os bombeiros, a PSP, as estruturas residenciais para idosos, os serviços de apoio domiciliário, as creches, entre outras IPSS também do nosso Conselho, que hoje em dia estão muito mais preparados por via dos planos de contingência que já adotaram e que a grande maioria deles, para não dizer todos, já os têm em prática e bem implementados. Dizer ainda
ao nível das estruturas de apoio, ainda temos atualmente ativas algumas estruturas de apoio, nomeadamente dormitórios de campanha, centros Covid de rastreio em campanha, centros para alojamento Covid e não Covid, também de campanha e noutras instalações, centros de alojamento também de campanha para agentes de proteção civil que tenham necessidade de vir deslocados por possível falência dos nossos. Internamente, ao nível da Câmara Municipal de Odivelas, foram encontradas e já estão em vigor formas alternativas de atendimento que também vigorarão para o caso de uma próxima vaga, o que é o caso do atendimento por e-mail, por chat, por videoconferência, inclusive até para o caso de serem necessárias reuniões presidenciais, estas podem ser efetuadas com agendamento prévio, não com aquelas filas que por norma assistíamos à porta dos serviços, mas já com agendamento prévio. Também tem vindo a ser preocupação desta autarquia ter-se vindo a modernizar informaticamente para permitir outros tipos de atendimento alternativo. Ao nível dos apoios futuros, quer as nossas IPSS, lares, agentes de proteção civil, na sua generalidade, poderão contar com o apoio da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, certamente, como tem vindo a ser dado neste preciso momento, sendo que o aprovisionamento de equipamentos de proteção individual terá de ser uma constante para que os nossos estoques tenham sempre mínimos que possam fazer face a alguma ruptura de mercado no futuro, como assistimos logo no início desta pandemia, que existiu uma ruptura no mercado dos EPIs e a consequente subida dos preços. A Câmara Municipal de Odivelas tem as suas previsões de entrega de EPIs, quer aos agentes de proteção civil, quer às IPSS que trabalham e desenvolvem a sua atividade no nosso Conselho. Temos essa previsão sempre, normalmente, para 7, 8 semanas à frente do dia que estamos hoje. E manteremos a mesma periodicidade de aquisição, de forma a que tenhamos sempre estoques mínimos dos EPIs que as nossas instituições necessitam. Para terminar, aproveito para dar uma palavra de estímulo e apreço pelo trabalho efetuado por todos os trabalhadores desta autarquia, agentes de proteção civil, IPSS, médicos, enfermeiros e todos aqueles que, na linha da frente, independentemente das suas funções, têm sido essenciais no apoio à população e no combate ao Covid-19. No que diz respeito às medidas e à alteração das medidas, isto para responder à pergunta da deputada Lúcia Lemos, que a Câmara Municipal adotou agora neste estado de desconfinamento em relação aos seus trabalhadores e em relação ao seu atendimento. Estas medidas estão patentes no despacho número 21 do Sr. Presidente da Câmara de 2020, despacho esse que eu posso aqui resumidamente dar nota das medidas, que ele é bastante vasto. Aqui o computador quer responder à altura. É um bocado lento. Portanto, entraram em vigor no dia 7 de maio para os serviços municipais, incluindo atendimentos municipais que reinicia as suas atividades, os regimes de teletrabalho e o regime de trabalho presencial. Ficaram os dirigentes incumbidos de propor das suas unidades orgânicas qual a metodologia de trabalho a adotar. Em todas as modalidades, incluindo o teletrabalho, o trabalhador é obrigado a fazer o registro da assiduidade. A modalidade de teletrabalho obrigou necessariamente à fixação de objetivos mensuráveis por trabalhador, objetivos esses que são previamente também autorizados pelo Sr. Presidente da Câmara. Os trabalhadores que se encontram em teletrabalho e que mantêm o referido regime têm que ser também reavaliados em função do cumprimento dos seus objetivos por parte do respectivo dirigente. Na modalidade de trabalho presencial, optou-se, enquanto ainda estivermos neste período e enquanto o estado de calamidade, por fazer o desfazamento horário dia sim, dia não.
Na modalidade de trabalho presencial, os dirigentes também deverão informar os recursos humanos. Os atendimentos municipais serão efetuados em regime presencial por marcação, devendo ser assumido o regime de controle de entradas em cada instalação e nos termos das condições definidas na Resolução do Conselho de Ministros 33A de 2020, 30 de Abril e da Lei 20 de 2020, de 1 de Maio. Os dirigentes são responsáveis por designar as cadeias de substituição para o caso da infecção de algum trabalhador, a da ausência prolongada de algum trabalhador. Os que têm especificidades próprias têm que ser acompanhados a sua reabertura pela DGS. Estou a falar aqui neste caso das bibliotecas, dos pavilhões, da piscina, etc. Os trabalhadores com doenças crónicas e em que se verifica a existência de situações de risco devem apresentar o competente atestado médico conforme o disposto no artigo 25A do Decreto-Lei 20 de 2020. É obrigatória a utilização de máscaras e ou de viseiros pelos serviços de atendimento municipais, quer pelos trabalhadores do município, quer pelos utentes. E todas as outras medidas previstas no despacho 14, que era o que tinha as medidas da situação de alerta, consideram-se revogadas. Portanto, estas são as orientações que os serviços da Câmara Municipal de Odivelas, por determinação do Sr. Presidente, após aconselhamento do Grupo de Trabalho de Acompanhamento ao Covid-19, que teve a oportunidade de reunir na sexta-feira, faz hoje 8 dias, implementou para os serviços municipais. Sr. Presidente em exercício, tenho dito. Obrigado. Dar-vos nota da situação atual no Conselho, também transmitida pelos números do Sr. Delegado de Saúde. No total, até o momento, temos 498 casos confirmados, sendo que destes, e é importante referir isto, destes 252 foram considerados recuperados, ou seja, há um total de 246 ativos, o que também penso que é importante. Podemos passar a palavra à senhora vereadora Susana Santos. Se a senhora vereadora nos estiver a escutar e tiver em condições, terá a palavra. Senhora vereadora Susana Santos. Se nos estiver a escutar... Boa tarde, estão a ouvir? Boa tarde. Sim. Estão a ouvir? Boa tarde, estão a ouvir? Boa tarde, eu vou tentar responder sucintamente. Eu queria explicar a situação da sala porque está a fazer alguma interferência. Boa tarde, eu vou tentar responder relativamente às questões que me foram colocadas, vou tentar ser sucinta. Foi colocada a questão da emergência alimentar. Dizer que, para além das juntas de freguesia do Conselho, que têm estado a fazer recolhas e também têm estado a fazer a aquisição de bens e têm estado a acompanhar muito perto a questão dos bancos alimentares e quem eu agradeço. Senhor Presidente, não se percebe nada. Senhora vereadora, se me estiver a escutar e solicitar para desligar... Se me estiver a escutar e solicitar para desligar o som que deverá ter por parte do YouTube, porque não estamos a escutar a senhora vereadora em perfeitas condições. Senhora Presidente, se me permite, ponto de ordem, tenho que pedir a todas as pessoas para desligarem os micros, porque há pessoas com o micro ligado que estão a interferir. Com certeza. E agora solicitar ajuda aos serviços, porque ficamos sem imagem. Iria ainda, se me estiverem a ouvir todos os presentes através de videoconferência, para desligarem os seus microfones e, uma vez que dentro da sala não estamos com condições, iria solicitar que aguardassem breves momentos. Bom. Iremos então proceder a um intervalo de 5 minutos para se reporem as condições a nível da videoconferência.
Iremos então realizar o intervalo de 5 minutos.